Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Hoje vamos falar sobre o metabolismo do corpo, o conjunto de reações que mantém o organismo vivo, reações que têm uma ligação importante com a queima de calorias e a perda de peso. O nutrólogo Alexandre Merhebe vai explicar como funciona o metabolismo e quais são as medidas que podem ajudar a definir esse ritmo do corpo. Amanhã é Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e hoje nós temos a presença da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina e do atleta guia Guilherme Santana. Eles quebraram um recorde mundial, ganharam 2 medalhas de ouro na Olimpíada de Londres. O turismo adaptado às pessoas com deficiência é o assunto do turismólogo Ricardo Shimosakai. É assim mesmo que fala, Shimosakai? Opa! Ele vai explicar quais são os melhores destinos de viagem para quem tem alguma deficiência e também o que deve ser feito para receber o turista com problemas desse tipo. Hoje temos a música de João Cavalcante, lançando seu primeiro CD solo, Placebo. João é um dos fundadores do grupo Casuarina e vai falar do repertório do álbum que traz 11 canções compostas por ele. Para a realização deste programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar conversando com Alexandre Merhebe sobre essas modernidades. Aí, agora do metabolismo do corpo. O que se faz para acelerar? Porque o sonho de consumo de todo mundo é acelerar o metabolismo do corpo. Pelo menos toda dieta tem sempre uma dica. Acelere o metabolismo nas revistas. Isso se semanais que falam de saúde, né? Mensais, quinzenais, sei lá, são tantas. Esse tipo de preocupação é baseado no fato de que a gente aceita hoje que a gordura ela não paga qualquer despesa energética. Quer dizer, a capacidade de produzir energia queimando gordura é limitada a uma taxa máxima de 2 calorias por minuto, em torno disso. E qualquer gasto de energia superior a esse, a gordura não paga, porque ela foi bolada para durar muito. Então, ela tem um limite de fornecimento calórico, que está dentro do alcance da variação do metabolismo basal, que é o que as pessoas consomem dormindo, para você ter uma ideia. Eu dormindo posso estar queimando 1,5 caloria por minuto e outra pessoa dormindo está queimando 0,5 caloria por minuto. É isso que se chama de metabolismo basal, é o gasto de energia mínimo para preservar a vida. E essa variável é importante como queimador de gordura realmente. Quer dizer, uma pessoa que tem um metabolismo muito lerdo, muito lento, vai ter uma dificuldade significativa de queimar gordura no dia a dia. Isso faz mais falta a ele, quer dizer, um metabolismo basal bom do que uma aula de spinning, 2, 3 horas de spinning por dia, entendeu? É mesmo? É. E não tem nada que acelere isso e que não seja prejudicial à saúde? Existe. O próprio exercício físico feito de maneira coerente, bem coordenado, ele traz como benefício uma aceleração do metabolismo. Quer dizer, eu posso não queimar a gordura durante a atividade esportiva minha, tá? Mas se eu paro e fico com o metabolismo mais acelerado porque fiz uma atividade esportiva, isso me ajuda na queima da gordura de maneira significativa. O exercício a curto prazo, quer dizer, feito esporadicamente, não traz esse benefício, mas ele repetido diariamente, tá? Ele acaba trazendo esse tipo de benefício e é bem significativo. A gente diz que uma pessoa que corre, por exemplo, 1 hora, fica 1 hora depois que para gastando energia no mesmo ritmo que ele estava gastando quando estava correndo. Mas só com exercícios puxados. Exercício de maior intensidade. Principalmente os exercícios que cuidam de atividade anaeróbica, musculação. A musculação ela traz mais benefícios para o metabolismo basal do que a atividade aeróbica. Poxa. Você ganhar uma massa muscular, depois que ela tem quer dizer, o indivíduo já está bem condicionado desse sentido anaeróbico, ele tem uma aceleração de metabolismo muito significativa. Na programação dietética que a gente faz, a gente não recomenda que você faça exercício durante a dieta, porque o exercício aliado a uma boa alimentação, ele acelera o metabolismo. Agora, se eu fizer o exercício em condições de carência alimentar, quer dizer, privação de calorias, dieta, que é o que você vê na maioria das vezes, é isso, né? Você vai para uma academia, tem um cara malhando feito um condenado, comendo alface, agrião, cebola, enfim, ele não está comendo nada, tá? Isso daí gera uma crise de energia que acaba detonando o sentido inverso, quer dizer, ele desacelera o metabolismo por defesa. Tá? Eu já vi numa academia uma moça desmaiar, assim, na frente, cair durinha, sabe? Durante o exercício. E o professor ficou bravíssimo. Falou, você não pode ficar comendo uma folha de alface, vir malhar, não sei o quê. É por isso, então, porque a pessoa pode... Você vê no spa, né? Você tem spa fazendo propaganda de que você vai para lá comer 300 calorias por dia e gastar 3.000, tá? Isso é uma agressão absurda para o organismo.
A tireoide, quando percebe isso, ela vai tomar providência defensiva. Quer dizer, ela calcula que o indivíduo está numa crise que não é voluntária, está faltando comida. E aí ela cuida de desacelerar a taxa metabólica para preservar a vida. Então o tiro sai pela culatra. Você está tentando acelerar o metabolismo e acaba conseguindo desacelerar mais ainda. Mesmo que você consiga perder algum peso com essa associação esdrúxula, né, de muita atividade e pouca comida, você não vai conseguir manter isso depois, porque a taxa metabólica cai. Você vai virando um Fiat, né, que cada vez faz mais quilômetros com litro de gasolina. Tá? Virando Fiat, bom. Agora, se você faz todo tipo, no caso da Terezinha, que corre beça, aí ela está sempre com o metabolismo acelerado, então. Certamente, ela e o Guilherme. Se alimenta de maneira proporcional ao que faz, né? Pelo menos se espera isso. Se espera. Eu tive um problema exatamente disso. Veio uma resposta que eu estou procurando há muito tempo, porque eu consigo fazer dieta em 72 horas, eu consigo perder peso, depois eu estabilizo, não consigo perder mais. Por mais que eu fique sem comer e treinando forte, eu não consigo baixar minha percentual de gordura. Consegui uma resposta que realmente me satisfez. Obrigada. Mas você tem razão, isso é uma realidade. Eu já tive algumas pacientes minhas que fazem triatlon e com um percentual de gordura relativamente alto, que é uma coisa meio estranha de você ver, né? Mas doutor, não consigo emagrecer, eu faço dieta e não resolve. Assim, vai parar de treinar um tempo, faz a programação dietética que baixa o nível de insulina para liberar a gordura para queima, emagrece e depois você volta a treinar. Que você aí só proteína, tirando o carboidrato. Tem que tirar o carboidrato. E se você tiver que tirar o carboidrato de um atleta, ele tem que parar de treinar temporariamente. Então, mudar o jeito de fazer a atividade física dele. É por isso que com zero carboidrato, musculação pesada é tolerada, porque o cara não perde a força, ele perde a resistência. A atividade aeróbica é que fica prejudicada. Então, não pode fazer uma aula comum de academia fazendo a dieta da proteína? Não, e muita gente não entende, não capta direito a ideia, entendeu? E insiste, não, mas eu dou conta, eu estou conseguindo fazer. Não é questão de conseguir fazer, você consegue, mas o teu organismo está interpretando aquilo como crise. E a tireoide, em vez de produzir, de desdobrar o T4 livre, que é a forma inativa do hormônio tiroidiano, para T3 livre, ela se transforma em T3 reverso, que é o hormônio do urso. E o cara começa a entrar em economia de energia. Depois ele não consegue fazer manutenção. Ele vai ficando condenado a cada vez comer menos para não voltar a engordar. Então você recomenda que você baixa o consumo de carboidrato, aumente... Eu quando zero o consumo de carboidrato, eu costumo zerar junto à atividade esportiva, à atividade física. Peço para tentar ficar quieto. Tem pessoas que não conseguem, porque estão meio que viciadas na endorfina que o exercício libera, que é aquele dá bem-estar. Então vai caminhar, fazer um alongamento, fazer um pilates da vida, eventualmente até fazer um pouco de musculação com mais carga e pouca repetição, tá? Porque ele não vai sentir o cansaço. No intervalo da dieta que a gente tem que fazer para não desacelerar também o metabolismo, porque essa dieta também gera um intervalo crise. É para isso? Quer dizer, faz proteína, depois você faz proteína com algum carboidrato? Você faz proteína com algum carboidrato não liberado, mas já significativamente calórico. Tá? Nessa fase 2 do carboidrato associado aí a gente libera a atividade física. Tá. O indivíduo pode fazer, é interessante fazer. Quer dizer, comida com exercício, fala a mesma língua, acelera o metabolismo. Tá? Depois, se ele voltar a fazer um zero carboidrato, ele torna a diminuir a atividade física e lá na frente, quando já estiver bem avançado no tratamento, eu vou pedir que ele faça muito exercício, quer dizer, tentar caminhar para isso e com a alimentação normal ele consegue estabilizar o peso dele num patamar muito bom e com o metabolismo acelerado. A gente sempre fala aqui das pessoas que querem perder peso, porque é um desejo mundial, né? E para as pessoas que querem manter o peso? Então, a atividade física... Há uma diferença grande nisso, né? Perder peso é um departamento diferente da manutenção de peso. O exercício físico desempenha, num processo de manutenção de peso, um papel essencial. Porque o músculo ele armazena um tipo de combustível que é a glicose, principalmente. Quando você faz atividade física, você queima essa glicose e esvazia o tanque muscular. Aí você come um carboidrato, e esse carboidrato é usado para fazer o refil desse músculo, quer dizer, o reabastecimento. Não há sobra para a fabricação de gordura. Se o indivíduo está parado fisicamente, quando ele comer um carboidrato, aquele carboidrato já é sobra, porque o músculo dele já está abastecido. Tá? Então vai fabricar a gordura. Então a fabricação de gordura é maior no indivíduo que não está fazendo atividade física. E fazer uma manutenção com a fabricação alta é complicado, você tem que queimar muito para fazer 0 a 0. Tá? Agora, se eu tenho uma atividade esportiva significativa e a fabricação de gordura cai,
É muito mais fácil fazer manutenção depois, porque você tem que queimar um pouquinho só, você já faz 0 a 0. Você não está fabricando quase. Tá? Atletas pagam muito esse tipo de mico, porque eles normalmente concentram a alimentação deles em carboidratos de absorção rápida. E alguns até precisam realmente disso, né? Que são aqueles de índice glicêmico elevado. Derivados do trigo, a batata inglesa, o açúcar, o próprio leite. Tá? Esses alimentos, por serem absorvidos muito rapidamente, aceleram o eixo de produção de insulina e vão tornando a queima da gordura complicada lá no futuro. Não se manifesta como ganho de peso enquanto ele é atleta, porque ele não fabrica gordura. Agora, o dia que ele fabricar, ele vai bater de frente com esse paredão que ele mesmo criou. Ronaldinho Fenômeno, por exemplo. Hein? Ronaldinho Fenômeno. Não é? Quando para... O Ronaldo, ele engordou muito, mas engordou muito mesmo. Tá escorado nessa coisa de hipotiroidismo. Eu não sei até que ponto isso é fato ou é consequência. Tá? Quer dizer, causa-consequência. Eu só não concordo em absoluto, é que eu estou tentando fazer com ele, coitado. Surrar o cara feito um condenado com atividade física que acho que não fez nem quando era jogador de futebol para tentar tirar a gordura do corpo. Não tira nunca. Tá? Vão tirar peso, é evidente que vão tirar peso. Agora, a gordura dele, eu não acredito que saia por aí. O que faz para tirar a gordura do corpo? Gordura é um combustível... Porque também você tira o peso quando você tira a gordura, não tira? Leila, não necessariamente. Eu tenho até tido algumas pacientes que estão perdendo muito volume, porque a gordura mede mais do que pesa, na realidade. Né? Ela é um tecido. Você diminui a circunferência da barriga, do quadril, você diminui a circunferência e meço pele, né, com aquele compassozinho de fazer medição de pele. Ali sim você vê o comportamento da gordura. Você pode perder 1,5 kg, 2 kg de gordura e na balança 200 a 300 gramas, porque o corpo está retendo água em função da proteína que ele ingere. Essa retenção de água mascara o emagrecimento. Então, você deve acompanhar o emagrecimento concreto, muito mais em medidas, em avaliação fotográfica, volume, aquele que mede volume, roupa, tá? Do que em balança. Num dado momento, o peso acaba caindo, mas não é essencial que você esteja perdendo muito peso para você poder emagrecer. Gordura você pode emagrecer gordura? Hein? Você pode emagrecer gordura? Não entendi. Você emagrece centimetragem, aí você emagrece. Emagrece, né? Você vai medir a pele do indivíduo. Você fala assim, caiu, né? Eu botei uma roupa, aquela calça que não me servia, e já é muito comum isso, né? A mulher, então, conversando assim, nossa, botei uma calça que não fechava, hoje ela fechou, né? Depois do spa. Eu bato o que acontece? Um monte de decepções no dia a dia, porque a gente escreve na dieta do indivíduo, não fica pesando, porque você não vai saber avaliar o que está acontecendo. Deixa eu pesar quando vier aqui. E o cara vem cheio de expectativa, né? Porque a roupa está folgada, todo mundo está dizendo que ele está magro, ele sobe na balança 2 quilos em um mês de tratamento. Isso está errado, não é por aí, né? Aí você vai medir, fotografar, e ele fala, mas eu afinei, que diabo é isso? Para onde está indo esse peso? Não é uma coisa fácil. É difícil você explicar isso numericamente. Agora, ao longo do tempo, você vai perceber que num dado momento você perde o peso que você não perdeu na outra consulta sem perder as medidas. Você vai compensando devagarinho. Tá. O organismo vai ajustando o peso dele para baixo. Mas o vilão é o volume, não é o peso. Tá? É esse que você tem que combater. E quando você combate a gordura numa pessoa que engordou 2 quilos, essa coisa assim de festas, de feriado prolongado, né? Que a pessoa, sei lá, vai né, para Belém do Pará no Círio de Nazaré, aí come a beça, que é muito bom. Aí engorda. Mas engorda 2 quilos, né? Esse peso sai muito rápido. Quer dizer, esse peso de curto prazo... Eu tenho uma amiga que faz a segunda-feira do líquido. E ela diz que jura que perde o que ela ganhou no fim de semana. Tem gente que faz isso no consultório mesmo. A gente recomenda que as pessoas que têm uma vida mais solta no final de semana que façam um gradiente de carboidrato ao longo da semana. Começa com 0 segunda-feira. Terça-feira faz um 0 parcial, deixando legume, verdura e fruta liberados. Na quarta-feira acrescenta carboidratos de absorção lenta. E quinta, sexta, sábado, domingo, vida normal. Isso quando ele não tem prejuízo maior em termos de ter que emagrecer. Isso vai segurar bem. Só para manter. Tá? Para manter. O carboidrato... de sexta-feira é um, de segunda é outro. E o carboidrato de... que você falou mesmo? Carboidrato... De absorção rápida ou absorção rápida é a massa branca, o pão branco, né? São os índices glicêmicos elevados. São as farinhas brancas do trigo, né? Os alimentos derivados daí é muita coisa, né? Pão, bolacha, biscoito, massa, etc. Mas a massa integral não é muito mais do que as outras batatas. Pois é, isso que eu fiquei impressionado. Outro dia lendo um livro de... inhame, batata doce, tem um índice glicêmico bem mais baixo do que a batata inglesa. Então a batata inglesa é uma pedrinha no sapato de quem quer se manter.
Mas lendo um livro de índice glicêmico, outro dia eu descobri que a batata tem uma tabela. Tem. E, por exemplo, nenhum tipo de arroz tem índice glicêmico baixo nem médio. Todo arroz, seja ele branco, preto, vermelho, 7 cereais, blá, todos têm índice glicêmico alto. Não muito. É alto, mas é mais baixo que o da batata. A batata é a grande vilã. A batata, a farinha cenoura, de trigo, é mais que a farinha beterraba. de trigo branca é um grande vilão. É muito mais, a cenoura é muito mais do que a beterraba. A cenoura tem índice glicêmico elevado. Beterraba, apesar de ser fonte de açúcar, ela é absorvida mais lentamente. Tá? A cenoura é um Essa negócio coisa complicado. do índice glicêmico é uma cilada, né? Se for o Eu Canadá, já comprei Canadá 2 ou 3 na livros e Austrália, não consigo ter uma cultura sólida sobre isso. Toda hora eu levo um tranco, entendeu? Assim, a melancia é A gente que não outro trabalha com vilão. isso não vai conseguir decorar quais os alimentos são mais calóricos, que tem maior índice glicêmico, que tem mais absorção disso, de aquilo. Você não consegue fazer essa tabela na A ciência cabeça. refinada da nutrição é complexa. Tá? E pouca gente domina, não é todo mundo que domina isso também. Não é, eu estou buscando aqui para fazer... Nebulosa A gente está na cabeça da buscando maioria. para fazer uma pauta sobre isso, mas assim, um especialista em índice glicêmico mesmo, uma pessoa que trabalhe com isso. Tinha que ir para a Austrália. Na Austrália, os rótulos dos alimentos no supermercado, eles não têm discriminação calórica, discriminação de colesterol, etc. Tem um GI grandão estampado na lata. Glycemic Index. E o australiano, desde menino, ele aprende a procurar os alimentos que têm índice glicêmico mais baixo, daqueles que ele quer comer ou que tem menos índice glicêmico. E é um país com baixa taxa de obesidade? Baixa taxa de obesidade mesmo, até porque o australiano com 70 anos está pegando onda na praia, né? O bichinho vive em torno disso, né? O mar é a constante deles, né? Mas é incrível isso, se você olhar a lista, você fica muito chocado. Abóbora madura, que a gente chama de abóbora madura, não sei, mas acho que aqui no Rio também chama de abóbora vermelha. Né? Diferente de abobrinha. A abóbora que a gente faz doce de abóbora com coco, essas coisas. Aquela abóbora é o índice glicêmico altíssimo. Ela tem, já ela a abobrinha e não nabo. tem. Quer dizer, nabo. Entendeu? Não tem gosto de nada. Nabo não tem gosto de nada, né? Aipim, por exemplo, tem um índice glicêmico baixíssimo. Você pode utilizar normalmente na sua rotina alimentar como fonte de energia, como carboidrato. É mesmo, é tão bom, né? Exato. E tem Então, no Brasil a sugestão inteiro. era substituir tudo. Se a gente substituir tudo, tem algum risco? Porque eu não tenho problema em substituir. Se Não vai tem solucionar meu problema problema. nenhum. Você pode fazer a substituição completa dos de baixo carboidrato. Apesar de que os carboidratos de absorção rápida têm lá a sua indicação. Tá? O É só para acabou de atleta, treinar, né? tem uma competição daqui a pouco. Ele tem que comer um carboidrato de absorção rápida para ele poder fazer o refil muscular o mais rápido possível. Então, existem indicações para consumo de carboidrato de absorção rápida. Esses atletas de MMA que provavelmente ficam em jejum dias antes da competição, né, para perder chegar no peso, para peso, chegar no né? peso, provavelmente antes de competir, de fato, depois Porque entra do pesagem peso da até a hora de competição, lutar, deve- ele tem um prazo. E ali o carboidrato de absorção rápida desempenha um papel comer uma fundamental. massa Essa é uma loucamente, variável. E importante. E às vezes, até num campeonato, por exemplo, tipo mundial de judô, que o cara luta uma, daqui a pouquinho tem que lutar outra, ali, carboidrato de absorção rápida, entre as competições, né? Para ele ter energia rápida, porque senão ele vai demorar a abastecer a musculatura. O povo que trabalha mais com a cabeça não pode comer o carboidrato de absorção rápida. O problema do carboidrato de absorção rápida para quem trabalha mais com a Vestir a cabeça do que com o carapuça. corpo, é que o carboidrato Não, já entrou inteira em mim. Assim. O carboidrato de absorção rápida, ele pode provocar, quando ingerido, uma descarga excessiva de insulina e você faz uma hipoglicemia reativa. Então, o poder de atenção e concentração vai sumindo. Você toma um café da manhã, isso é muito comum no brasileiro, né? Café da manhã do brasileiro é café com leite, pão, manteiga, quer dizer... 2 horas depois ele faz uma descarga de insulina violenta, o açúcar cai, ele tem sono, moleza, lambeira, começa a bocejar, aí toma um cafezinho e melhora. Tá? Só que o café tem açúcar, vai desencadear outra hipoglicemia reativa, ele vai entrando no ciclo vicioso. Porque quanto mais come, mais fome dá. Esse vício em suposto vício em cafeína, na verdade, acaba sendo uma consequência da Porque ele alimentação. é um estimulante aqui e um broxante ali. Né? Mas você falou que o café tem açúcar para quem bota açúcar. Para quem bota açúcar. A porque cafeína não tem grande problema. A cafeína é uma excelente coisa. Desde que você não tome um bule de café por dia, porque aí o estômago vai reclamar. Então, eu, monte por exemplo, de tenho o outras hábito de tomar café sem nada, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, é É menos ótimo. problemático. É ótimo.
Eu Tá sou bem, meio você tá tocado bem. a cafeína. Se eu ficar 4, 5 horas sem botar uma xícara de café, dor de cabeça, Eu tive uma crise de cabeça. enxaqueca Dor no nas hospital costas, por bombeira, causa mas dá de mesmo. de falta de cafeína. Aí você Jura? toma um café, Teresópolis. parece que organizou a tua vida. Né? Às vezes eu Nesse esqueço de patamar tomar que eu tô, por café e exemplo, na eu não hora da recomendo dor de ninguém que cabeça eu tomo. Hein? O patamar que eu estou dependente de cafeína não é uma boa ideia. Cafeína é boa quando você não fica dependente dela. Mas é engraçado que pelo menos o médico que me tratou nessa crise que eu tive de enxaqueca, que é uma coisa que eu não tinha desde a adolescência, ele perguntou imediatamente, você mudou alguma coisa no teu hábito alimentar hoje? Aí eu falei, olha, eu não tomei café com leite de manhã. Mas eu não tomo muito café durante o dia. Mas essa porção de café que eu tomo pela manhã, como eu fui Era um privado, regulador, né? fui privado dessa porção num dia assim, da minha vida, que eu não era nunca. Tive uma crise de enxaqueca à tarde, assim, absurda. Eu fui parar no hospital em Teresópolis e o cara falou, você mudou alguma coisa no teu pé? Enxaqueca. Aí eu falei, pô, que coisa, né? Uma vez fui entrevistado O que, no que o programa... café com leite não faz? Eu tomo pouco café. Por que, que sou não viciado. tomaram café com leite? Abstinência de café com leite. Eu fui entrevistado uma vez num programa de uma TV, eu não me lembro qual foi, um café da manhã da vida desse daí. Me perguntaram qual era o café da manhã ideal. E qual é? Eu comecei a falar, você tem que comer ovo mexido, você tem que comer queijo, presunto, uma fruta em pedaços de absorção mais lenta, então a laranja picada é melhor do que tomar o suco da laranja. A manga nem pensar? Pão de queijo, que é feito com aipim, né? O pão de queijo é feito com polvilho e aipim. Melhor do que pão de trigo integral, não ser integral. Né? O cara fala, pô, mas peraí, Eu acho que o mundo você podia está falando para acabar. a população em geral. Ninguém vai ter dinheiro para comprar um café da manhã desse. Eu falei assim, então é melhor sair em jejum, não comer nada. do que tomar café com leite e pão com manteiga. Então café com leite e pão com manteiga é um veneno para a alimentação O diária? start pior que você pode dar no seu dia a dia, porque ele vai gerando uma dependência de refeições a cada vez mais curto prazo. Mas o ovo também você não pode comer todo dia. Mas, Leda, se tiver algum tipo de contraindicação dessa questão do colesterol, que é uma fonte importante de colesterol, é preciso entender a situação, avaliar o que o colesterol, por que o colesterol está subindo, porque normalmente não é colesterol que passa pela boca, não. O colesterol do sangue ele é fabricado no organismo a maior parte das vezes. E não necessariamente isso implica em ter que tirar o colesterol da alimentação. Existem situações em que você tira o colesterol e o colesterol do sangue aumenta, porque o corpo reage produzindo mais. Ele é essencial na fabricação de hormônios, por exemplo. O anel químico da testosterona, dos estrogênios, é com base no colesterol. Ele usa colesterol para fabricar isso. Então, existe um mecanismo de compensação. Se você tirar da comida, o corpo reage e produz mais. Quando você tem colesterol alto, você tem que equacionar. São 5 doenças que provocam colesterol elevado. Qual que é e fazer o tratamento correto. Quer dizer, não necessariamente tirar o colesterol da comida. Agora, não comer nada realmente, não sei se vocês já tiveram esse tipo de percepção. Acordei de manhã, estou com pressa, eu vou tirar sangue para fazer um exame e não comi nada. Saio. Você vai demorar para burro para sentir fome. É verdade. Você fica mais lépido, mais ativo, você não lembra de comida. Mas todo mundo fala que não pode pular o café da manhã. Hein? Todo mundo médico fala que não pode pular o café da manhã. Não pode pular o café da manhã, mas Mas comer se pular- correto. Agora, se você tomar o café da manhã errado, você já está condenando o resto do dia seu, você fica olhando para a geladeira. E se você, por exemplo, esperando troca a o brecha pão, para comer alguma coisa. troca o pão branco por um pão integral e Já é vantagem, tá? O alimento resolve, integral é então. melhor. Mas não é uma Troca a boa manteiga solução. pelo queijo Minas, não vale? Hein? Trocar a manteiga pelo queijo Minas. Não, manteiga é outra coisa. Manteiga é uma gordura que te traz vitamina A, um monte de outras coisas ali. O queijo Minas é a lactose com a proteína. A gordura a manteiga é a gordura com a proteína. Só não tem a lactose dentro. Tá? E lactose é um probleminha complicado também. Se puder evitar de usar isso na rotina da vida, é muito bom. Agora, o pior dos veículos de lactose é o veículo líquido, é o leite. Tá? Porque ele tem um índice glicêmico mais alto, ele é absorvido muito rapidamente, por ser líquido. Tá? Agora, você vai comer uma lactose num queijo, menos mal, porque vai ter que digerir, que ele vai cair no sangue mais devagar. Se for consegue queijo separar. amarelo. Queijo amarelo tem um teor de lactose mais baixo do que o queijo branco. É melhor, nesse sentido. Tá? Mas tanto que naquela dieta da proteína lá do Dr. Atkins, ele fala que deve fala do comer queijo amarelo e não o branco. em lugar do queijo branco. E até os franceses, que normalmente são um exemplo de não obesidade, né? É um país também pouco obeso, quase não tomam leite, praticamente não Eles tomam não tomam leite, tomam E vinho. não tem queijo Minas lá. Comem muito queijo, né? Exatamente. E se acabam de queijo, né? Todo Mas tipo queijo de amarelo. amarelíssimo, O vinho tem um raio de gordurosíssimo. um troço chamado resveratrol, cara, que é um negócio sensacional. O vinho. É um antioxidante de primeira categoria, preserva a saúde.
E no Brasil você não consegue ter acesso a isso. A Anvisa, ela limita, por exemplo, manipulação de resveratrol a 50 miligramas por dia. Você não pode fazer com maior dose do que essa. Isso complica, porque na verdade você precisa de 500 miligramas por dia. Nossa. São os mega resveratróis que você consegue comprar lá fora e aqui não tem. Tá? Mas é uma excelente coisa. Um resveratrol da vida equivale a tomar quase que 5 ou 6 garrafas de vinho por dia em termos de proteção cardiovascular. É mesmo? É um excelente. Mas você pode fazer pelo menos tomar, sei lá, 3 comprimidinhos. 150. Você faz 50 e toma 3. 50 Lá fora é caro pra caramba, resveratrol. Suar ouro. Lá fora você compra sem prescrição, assim? Compra. Bem. É aquela gente Vai que estar no vida. shopping. Qualquer uma. Aquelas farmácias parecem Mega shopping, resveratrol. né? Aquelas farmácias que parecem shopping. Shopping, né? Tem Farmácia americana, nossa. Tem uma na esquina da Lexington com a 57 em Nova York, é uma brincadeira. E na Europa também? Fica Na Europa perdido. não tem muito, deve ter, mas é outra linha de produtos, né? Aí são mais produtos alemães, né? São os que também, eu não tenho muita experiência com o uso de produto europeu. Mais com o americano. Mais que os americanos. Aí o resveratrol japonês. tem onde? No Tem? vinho, no suco de uva, no tomate? O resveratrol Não, você tem tomate mais é é licopeno. no suco de uva, no vinho. Basicamente nesses dois, ele tem uma maior quantidade. Mas, O tomate assim, é o tem- licopeno. É, o Também licopeno, é me excelente. lembrei. E comer a uva também? Comer a uva, agora aquela uva escura, né? Ela tem mais resveratrol. E não tem alguma coisa assim Ou mais tomar barata para o vinho povão tinto todo de Bento poder? Gonçalves. Boa. Hein? Resveratrol para bula. O quê? Bento Gonçalves tem Bento muito Gonçalves, resveratrol. é sangue de boa. Mas me diz uma coisa, não tem uma coisa mais popular, não, que todo mundo possa tomar mais, tomar e ter resveratrol Vinho? do que... Não, sim, mas até naqueles populares de todo mundo garrafão pode tem tomar uma resveratrol. Vinho Só ruim vinho também por tem dia. resveratrol, então. Vinho Tem? ruim também tem. Vinho ruim, vinho vagabundo tem, mais barato. Quanto mais vagabundo, mais resveratrol. É verdade. Mas jura, é mesmo? Tá todo mundo passando de boa aí. É sangue de boi mesmo. Bota na garrafa de um Beaujolais. Não, mas eu pensei que tivesse uma coisa, eu queria assim um exemplo que eu estou tentando achar aqui, que mais pessoas pudessem Uva. comer, né, ou tomar e tal, Essas que uvas tivesse pretas, resveratrol. escuras. Quanto mais escuro, mais resveratrol. Eu sou um papa-uva viciado. papa-uva, você é. Vou em feira, eu só compro uva. Tudo que é tipo de uva, eu adoro isso. Como o dia inteiro. Abro geladeira para comer uva. E é Mas não diz gostoso, é que doce. tem muito o índice glicêmico não é altíssimo de uva e passa. Não é. A passa vale, aquela passas? Passa também, mas a passa já é mais concentrada, né? Ela tem um teor de calórico mais alto. Você come uma quantidade de passa, você vai ter ali uma quantidade de carboidrato a ser absorvido bem maior do que se comer a uva inteira. E é lento Basta ver ou é pelo tamanho. rápido? Hein? Esse da uva passa porque eu como É durante o mediano. treino. Mediano? Mediano. Mas ela não é dos índices glicêmicos mais elevados, mas também não é dos mais baixos. Equivale ali ao índice glicêmico de um aipim. Tá? Pra você ter uma ideia. Passas? Interessante. Passa. É que eu não tomo suplemento durante o treino, eu só tomo água e como uva passa branca. E foi o que me deu melhor, porque a água Você não com usa água de sabor me coco? dá enjoo durante o treino. Água de coco, não. Água de coco eu não cheguei a experimentar, mas a uva passa com água normal. Água de foi coco é a melhor. melhor coisa para você tomar, o isotônico de primeira linha, que dizem que na guerra os japoneses injetavam aquilo direto na veia para substituir soro, porque ele tem a mesma composição do soro. É mesmo. Mas hoje estão injetando até sopa na veia dos outros. Matou aquela senhora, eu fiquei horrorizada com essa notícia hoje. Você sabe que não é difícil não, tá? Por quê? Porque os pacientes em CTI, minha mãe inclusive está passando por esse tipo de coisa. Eles não têm condição de ficar se alimentando diretamente por sonda nasogástrica, porque aquilo acaba irritando. Aí eles fazem chama-se gastrostomia, que é um implante de um botãozinho direto no estômago, enfia uma sonda aqui dentro e ele alimenta a pessoa direto no estômago aqui. E aquilo é um frasquinho de um líquido branco que eles põem ali. Se conectar no tubo errado, vai para ver. Vai pra ver. Eu acho que deve ter meu sido o que Deus. aconteceu. Tá? Mais um perigo, né? São tantos perigos. Enfim, volta aí já já. Sim, senhora. Vamos fazer um intervalo? E a gente volta daqui a instantes. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura.
Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A gente vai conhecer hoje a Terezinha Guilhermina. Terezinha Guilhermina é velocista e ela corre como nas Paralimpíadas. Eu não consigo falar Paralimpíadas, mas é assim que tem que falar, né? Paralimpíadas. Pode ser Paralimpíada. Eu gosto tão mais de Paraolimpíada, né? Tão mais bonito. De Londres ela ganhou 3 medalhas, né? Correu a beça. 2 da competição e uma minha. E o Guilherme Santana é o atleta guia. Eu sempre tive vontade de conversar com o atleta guia, porque a gente vê na televisão, né, durante as transmissões, e a gente nunca sabe o que passa na cabeça dessas pessoas, né, que correm junto, que guiam o outro. E hoje eu vou descobrir contigo. A Terezinha é mineira de Betim, né? E você nasceu com uma doença genética, é isso? Chama retinose pigmentar, que é falta de células de luminosidade na retina. Além de miopia, astigmatismo. De brinde. De brinde. E isso provoca aos poucos a perda da visão, é isso? Eu já sempre tive perda superior a 95% desde criança. E vai agravando, em especial por causa da miopia, que ela vai distorcendo mais o globo ocular. E aí não tem correção. Já estou com... A última vez que eu medi, tinha 19 graus de miopia nos olhos. E estava com 9 de astigmatismo. Aí... E você não pode operar e colocar um cristalino? Não adianta nada? Não tem solução, porque se corrigir a miopia, as luzes que eu consigo ver ficam muito maiores com a miopia, que ela aumenta tudo, né? Aí, se corrigir, fica pequeno demais. Aí não dá para ajudar se muito. Correr, o bicho pega e fica o bicho come. E aí você começou a correr quando? Eu comecei Isso começou em criança? Eu comecei... A sua questão com os olhos, com a visão? Eu nunca enxerguei... Eu descobri que eu era deficiente quando eu entrei na escola, porque para mim todo mundo trombava. Não era eu que trombava nas pessoas, era elas que trombavam em mim. Quando criança, eu tive uma infância bastante ativa. Na minha família somos 12 irmãos e 5 são deficientes. Então eu convivia com eles e convivia com as outras crianças. Para mim todo mundo trombava, era normal. Quando eu entrei na escola que eu descobri que eu era a única que não enxergava no quadro, eu era a única que não conseguia escrever na linha do caderno. Eu subia, descia morro, eu não conseguia ler o que eu escrevia. Aí eu vi que eu era diferente. Aí eu repeti de ano a primeira série 2 vezes, até encontrar uma professora que percebeu que o problema não era na alfabetização, mas na visão. Ela passou a ditar matéria para mim e para o meu irmão, que também já tinha repetido. Mas ela não sabia que você não enxergava, professora? Não, é que eu andava, eu corria, eu trombava, eu brincava, eu era muito levada. Eu conversava na sala, então era como se eu fosse displicente só. Eu não entendo porque, talvez naquela época não tinha esse atento de que era uma deficiência visual. Eles achavam que era um problema de vista que eu simplesmente, por ser pirracenta, não queria usar um óculos que corrigiria. E eu não queria usar um fundo de garrafa, porque todo mundo falava que eu estava de fundo de garrafa. E não funcionava, porque eu não conseguia ver com fundo de garrafa, então eu tirava, não usava. E aí meu pai e a minha mãe não tinham muita cultura e não entendiam isso. Levavam a gente em tudo que é oftalmo, tudo que era oculista que parecia novo na cidade, eles levavam. Aí chegava lá, eles não falavam o que a gente tinha. Só assim, não tem jeito, não tem solução. Eu descobri que eu tinha retinose, que era uma deficiência, que o meu comprometimento era tão grande quando eu tinha 16 anos. E aí já não tinha... A médica falou, olha, você tem... retinome da doença que você tem é retinose pigmentar, não tem cura, existe a possibilidade de você perder o resto de visão que você tem. E a culpa ainda falou que provavelmente seria por causa que meus pais são primos. A minha irmã revoltou e eu falei, já que não tem jeito, né? Fazer o quê? Você conformou, sua irmã revoltou? E todos os seus 5 irmãos que têm deficiência é a mesma deficiência? É a mesma deficiência. É que como a gente teve a informação que seria porque os meus pais são primos, e ela pensou, se tanta mulher no mundo tinha que casar justo comigo. Aí ela não justifica. Aí eu fui
eu já não dava para mudar muito, assim, naquele momento para mim foi um bálsamo, porque lutar contra alguma coisa ou buscar uma solução que você não sabe se existe é muito complicado. E aí todo mundo falava, você não enxerga? Por que você não usa óculos? Por que você não usa lente? Eu vi um tratado, você não tem nem catarata, não? Porque eu vi um pessoal que fez cirurgia e sabe. Todo mundo se mete também, né? Aí você não tem uma resposta quando eles te dão esse tipo de informação. E aí, quando você tem, você consegue falar, olha, eu tenho retinose, é no fundo do olho, realmente entre o cérebro e o olho não tem como fazer nenhuma coisa especial. Não tenho como controlar também, não existe medicação. Eu fiz tratamento com vitamina A, tudo que era sugestão, tem isso para retinose, eu tentava imaginar. Sonhei com o tratamento em Cuba, que disseram que existia para isso, mas depois eu descobri que não era tão funcional assim. E aí tem sempre aquela pessoa que fala, mas fulano usa chip, não é o seu caso? Eu não, então isso tem que explicar e tudo. Já fui confundida com analfabeta também, tipo, você vai pedir alguém para parar o ônibus, como eu não tenho nada no olho, você está pedindo porque você não sabe ler? Então, assim, acontece muita coisa, assim, de não parecer e ser... porque não parece, realmente, né? A aparência não... Agora, é irônico porque Betim é tão perto de Belo Horizonte tem oftalmologistas, é um centro oftalmológico espetacular. Mas foi lá mesmo que eu descobri que eu tinha retinose, foi a solução. A gente dormiu na fila, eu e os meus irmãos dormimos na fila para poder conseguir marcar a consulta, era a expectativa. A gente achava que realmente era a solução. E dormimos na fila, marcamos a consulta e fomos cheios de esperança, de imaginar que vai ter solução, que era exatamente o que a gente estava precisando, e de repente a solução foi essa: você tem retinose, não tem como fazer nada. Mas e aí você começou a correr como? Porque você era agitada aí? Não, eu comecei a correr em 2000, depois de ter concluído o 2º grau em técnica e administração, e ia ter uma equipe de atletismo e natação em Betim. Aí na época eu fui lá me inscrevi para natação, porque eu tinha maiô, e voltei para casa e falei para minha irmã, eu queria correr, porque eu corro em qualquer lugar, mas eu não tenho tênis. Porque realmente o meu pai é faxineiro e a minha mãe era doméstica, com 2 filhos, diferença de 2 anos, 3 anos, no máximo não dá para ter muita coisa, né? Não dá. Aí eu imaginei que se eu fosse atleta eu podia fazer do meu corpo minha matéria-prima, porque fazendo técnico em administração eu não consegui fazer estágio. E mesmo tendo nota e tendo tudo, naquela época eu também não sabia reivindicar isso. E eu imaginei, como atleta eu posso fazer tudo, porque só vai depender de mim, teoricamente. E eu comecei a treinar. O técnico me levou numa distância de 5 km e falou, o dia que você estiver correndo até aqui, você está bem. E aí eu corri um pedaço, cansava. Aí eu chamei meu irmão para correr comigo, a gente começou a trabalhar junto. E a gente começou em 2001 e já fui para um campeonato pan-americano. E aí corria 100, 200, 400 na pista e corria a rua 5.000, 10 km, 21 km para ganhar algum dinheiro, e eu me sentia a melhor das profissionais. E seus irmãos correm também ou não? Ele desistiu depois de correr com você? O meu irmão corre também, o Pedro e a Silene também são atletas. E eles vieram comigo. Eu chamei, o Pedro veio para me auxiliar, porque ele enxergava um pouco melhor que eu. Aí ele ia na minha frente falando, olha o buraco, olha a bicicleta, essas coisas assim. E a Silene foi me ver competindo. E como ela é minha irmã caçula, ela foi me pedir uma medalha. Eu falei, não, entra na pista e ganha. Aí ela começou a treinar no ano seguinte e virou atleta. Em Pequim tivemos os 3 juntos. Em Atenas fomos eu e a Silene. E dessa vez para Londres, só eu e o Guilherme. E ela ganhou alguma medalha? Ela foi recordista mundial, recordista brasileira do peso. E em Pan-Americano ela já foi medalhista, em Pan-Americano em 2007. E o Pedro foi em 2001. Ele foi medalhista de ouro nos 200 e no 400 e no prata no 100. De Pequim, em Paralimpíada eles não têm medalhas. E a vida melhorou com as medalhas todas? Melhorou. Já tem vários tênis. Tem várias sapatilhas, troco todo ano, compro fora, tem nutricionista, tem suplementação alimentar, porque
No início eu comia farinha com açúcar e cenoura no final do treino, porque é o bom que pra te dava vista, pra né? levar. Eu falo pra ela, Cenoura quando eu vou servir assim pra Terezinha na hora que nós vamos no restaurante, Terezinha, isso aqui é bom, isso aqui é cenoura, bom pras vistas, né? Vamos comer bastante. Mas Cenoura e açúcar com formiga. Né? Mas quando eu era criança eu comia muito. Fazia. Tamanduá, né? Gente, era uma coisa, dava mordia a boca da gente. Tudo que eles falavam assim, que é bom para as vistas, eu achava que era mesmo. Comer formiga era bom para vista. Isso é uma coisa popular? Isso é coisa do interior. É que você nunca viu formiga de óculos. Não, eu me lembro. É tamanduá que fala, né? Tamanduá que come formiga. Não, e dão cenoura para criança e falam isso. Você já viu o coelho de óculos? Coma cenoura, né? É verdade. Isso eu já ouvi, mas a formiga ninguém tinha me contado que já comia. Eu particularmente, eu acho que o sentido principal é a vista. Eu não consigo conceber um cara conseguir correr, ainda mais na velocidade que eles correm. E medalha de ouro onde vai o aberta equilíbrio aqui. da pessoa? E como é que você faz para correr? Quer dizer, qual é o papel do Guilherme? O seu irmão Pedro, né, ajudou. Sim. Ajudou como? Porque ele, coitado, ele nem sabia, né, como é que ele ajudava. Mas ele ia correndo na frente e falava. Só ia dizendo, com o cuidado com o Guilherme, buraco. a vantagem de correr com ele é que eu me sinto como se eu estivesse correndo literalmente sozinho. O movimento de braço dele, a postura que ele tem na corrida, é muito próximo do meu. Eu comecei a trabalhar com ele em 2010 e o primeiro teste que a gente fez, ele não falou nada na corrida. E a sensação minha clara de que está correndo sozinha foi... Eu me senti no ápice, sabe? Eu acho que o sonho é fazer o que eu amo e fazer sozinha é melhor, né? Não que eu falo que ele é perfeito porque ele é invisível. E... na pista, Guilherme, se aperta, dá um beliscão em você mesmo para ver se não está aí mesmo. Ele é invisível, mas é perceptível. Aconteceu em Londres agora, de eu sentir a falta dele, literalmente, quando ele Por caiu que ele não foi? prova. Não, na prova, no 400 ele sentiu a perna e soltou a cordinha. Eu fiquei completamente perdida, o estádio inteiro gritando e eu não sabia nem onde que eu estava. Ele se fez importante. Mas tá valendo. Eu corro muito melhor vendada, porque para mim eu tenho uma noção do meu corpo muito grande, de um autoconhecimento de postura. Antes do meu treinador falar para mim o que eu errei, eu já sei, na maioria das vezes, salvo quando eu estou muito nervosa. Mas o que eu fiz de errado durante a corrida, naquele momento eu não consigo corrigir, mas depois eu consigo avaliar. Eu acho que o fato da visão, ela te dá essa percepção de noção de onde está minha mão, onde está meu pescoço, meu pé, que postura, como que está batendo meu pé no chão, se os meus dedos estão abertos ou não. Isso tudo, você se concentra, você precisa ser perfeita. E o detalhe de quem não está vendo é que o teu modelo é você mesmo. Por mais que a pessoa tente me ensinar uma coisa, eu sempre tenho problemas com primeira vez de treino, primeira vez de salto, primeira vez de qualquer exercício novo. Eu sou um desastre, faço tudo errado, eu não consigo me acertar. E aí quando as pessoas me veem fazendo perfeito, mas ela não enxerga, como que ela consegue fazer? Mas eu sei fazer, eu consegui aprender onde que está o meu joelho, que postura que é. Isso é uma coisa bem treinada. Eu aprendi a me conhecer como atleta, aprendi a me conhecer como velocista, que é uma prova extremamente técnica, a prova de 100 metros, você tem que acertar absolutamente tudo. E graças a Deus deu certo em Londres e tem dado certo. O Guilherme é um grande guia, sem dúvida, que faz toda a diferença dentro e fora da pista, porque dentro da pista ele é invisível, mas fora, na hora que tem que fazer, ele faz sim, ele mostra, ele diz, descreve muito bem. E como é que você foi parar nisso, Guilherme? Foi meio que por acaso, né? Eu estava lá na minha cidade, a Terezinha treinava em Maringá, e eu também treinava. Ela treinava numa pista, eu treinava em outra. Aí um dia que eu estava na pista de baixo, né, para ir lá em cima pegar o passe para mim ir embora para casa, ele pedia para a professora. A Terezinha estava lá, né, e a professora não estava lá para me dar passe. Seu Guilherme, você não quer me guiar nos 400, né? Aí eu acabava de fazer um treino pesado, vamos guiar, né, eu guio sem problema. Não, agora não, né, mas na competição aí em São Paulo. É que um amigo meu que estava guiando a Terezinha, depois que ela terminou com o antigo guia, começou esse meu amigo, o Noelton. E ele
atuou com a Terezinha há 4 meses, né, Terezinha? E ele passou num concurso público. Aí a Terezinha estava precisando de um guia, né, que acompanhasse ela para o Mundial. Aí deu certo de estar com a Terezinha, de ter passado entrado naquele dia na pista, né, para pedir o passe e ela me chamar para viajar com ela, né? Para as competições, né? Eu falei assim, eu troquei o ônibus por um avião. Bom, humor vocês têm de sobra, é muito bom isso também, né? Vocês têm humor também um pouco parecido, né? O contato durante a corrida é através de cordinha só, você não encosta nela. Tem uma cordinha que ele fica prende no meu pulso e ele põe a mão assim. Ele precisa estar com um movimento muito próximo do meu, porque qualquer vacilo, ele me atrapalha. Desequilibra, né? Desequilibra, precisa ser muito perfeito. Eu faço assim, eu desfavoreço minha corrida para favorecer a corrida da Terezinha, né? Ao invés de eu correr aqui, eu corro aqui já meio aberto, né? Para fazer o movimento certo. Aí deu certo na nossa parceria. Mas é uma loucura, aí vocês treinaram há muito tempo? Não, eu duro que foi legal, né, Terezinha? Porque a primeira competição que eu corri com ela em São Paulo foi os 400 metros, né? Ela falou assim que eu sentiu sozinho, porque os outros guias começam a falar no ouvido. Durante a corrida. Durante a corrida. Aí eu falei assim, vai, vamos, não sei o que, né? Eu falei assim, meu Deus, né? Se eu falar e correr, eu não consigo, não sei o que... Mas deve ser insuportável alguém falando assim, né? É como se tivesse você dirigindo, né? uma moto do seu lado, bi. Não, e detalhe, eu já tive assim, né? o difícil dessa questão do guia falar é que você não tem noção do que você está fazendo na pista. Então, quando o guia está gritando, pelo menos para mim, eu não sei se eu estou ganhando, se eu estou perdendo. Eu não sei se a pessoa está me passando, então a sensação, você está fazendo o teu máximo e você não sabe de onde tirar, e a sensação de insegurança, pelo menos para mim passava assim. E com o Guilherme não, o Guilherme ele só fala curva, reta e tronco, que são os três comandos que ele dá. Às vezes ele inverte, mas eu já sei mais ou menos que prova que é, não dá muito problema. Eu já inverti na curva com a reta. Curva, reta, tronco, ele vai falar, mas aí já sabe... Mas sabe como? Porque assim, eu corro 100, 200, 400, o 100 é só reto, o único comando que ele pode dar é o tronco. Porque eu tenho que fazer esse movimento de corrida. Porque o atleta que enxerga, ele se lança mais ou menos 3, 4 metros antes da linha, ele tem que se jogar. Porque a primeira parte do seu corpo que passa no photo finish, que conta como o tempo que você fez. E o Guilherme, ele me ensinou a fazer isso, porque eu também não sabia. Aí ele fala tronco, eu consigo me jogar, e aí ele tem que ser preciso nessa hora, porque se eu me jogar antes eu desacelero, e se eu me jogar depois não faz efeito nenhum. Então ele tem que ser extremamente detalhista nesse momento. E na curva, quando a gente vai no 400 metros, tem a entrada de curva, ele tem que falar curva, porque eu tenho que me posturar para entrar na curva, porque pensa que você está correndo em alta velocidade numa reta e tem que entrar numa curva em alta velocidade, você tem que se posturar. Ele tem que avisar isso também no momento ideal. E na entrada de reta também, quando você está saindo da curva, você precisa se posturar, senão você vai correr inclinado e não vai funcionar. E esses são os comandos que ele tem que dar e o que funciona. Mas o que ele fala fora da pista é um desastre. Fora da pista? Como assim? Na vida real? Na vida real. É que assim, aqui na pista eu não falo nada, né? Mas fora da pista eu falo bastante. Mas você fala sem parar? Não, eu me controlo. Mas tá dando certo. Tá dando. Mas tá dando super certo, olha aqui as medalhas. Tá funcionando. Eu fiz as melhores marcas da minha vida e consegui os 3. melhores resultados. Pesadérrimas. E consegui vender uma imagem bem legal usando vendas coloridas. Adorei esse barulho. Bem chique. Caramba, como pesam essas medalhas. 400 gramas. Tem 1,2 kg aqui, é isso? 1,2 kg. Caramba, que coisa fantástica. Muito bom. E você não fica com vontade de correr você mesmo, não? Sozinho? Para ganhar medalha? Então, como eu comecei já tarde, mas não faço muita questão não, mas agora nos Jogos Abertos que teve lá na minha cidade, Maringá, eu participei. Consegui ganhar umas medalhas, já fiquei feliz já. Já ganhou as medalhas? Sim, a irmã, Sirlene. Pegou a Sirlene, que também tem medalha. E a sua medalha, Ricardo, qual é? Minha medalha é a alegria da vida, negócio, isso é para mim a minha medalha. Eu também já fui atleta e jogava tênis de mesa, competia, então eu compreendo essa questão do que é ser um atleta. E acho muito bom, até
para quem adquire uma deficiência, o atleta você praticar um esporte é uma grande ferramenta de inclusão. Você pega questões do que é o esporte, então o atleta ele quer vencer, ele quer superar, ser melhor do que todo mundo. E nas barreiras que a gente encontra em nossa vida, de muitas, né? Pelas questões de acessibilidade, em vez de você recuar frente a um obstáculo, você quer transpor ele. Então você vai conseguindo agregar muita coisa para a sua vida. Mas há que transpor muita coisa, porque as cidades, sim. tudo é muito pouco acessível. Mas né? você tem que ser mais forte do que as barreiras. Aí está a diferença de um vencedor, de quem vai conseguir conquistar, ou daquele derrotado que vai ficar, quem sabe, chorando as coisas. Sim, mas se a gente não falar do atleta, e aí eu não estou falando do atleta, estou falando das pessoas com alguma dificuldade, Sim. as cidades, os lugares, os teatros, as igrejas, todos os lugares Sim. são absurdamente difíceis. A gente não tem são trabalhando. pensados, tem que trabalhar muito, né? Sim, a gente tem trabalhado isso, mas... Porque é uma coisa absurda. Eu coloco em meus colegas que, sim, vamos reivindicar, vamos trabalhar, tentar ver, ajeitar tudo isso. Mas enquanto isso não vem, vamos viver, vivendo. né? Vamos e porque viver. até isso acho que é a melhor forma de você dar a percepção de que isso é necessário. Porque se a gente não sai, a gente não vai para um local, mesmo com escada, quando eu vejo um restaurante com escada, eu peço para o proprietário vir e me carregar até lá em cima. Ele sentir, ver, visualizar o problema e que eu estou indo lá porque eu quero comer, eu quero estar no local. Se meus colegas pegam, encontram uma escada e recuam, voltam, ele não vai sentir isso. Então, é importante que a gente vá... Desistir jamais, né? Desistir jamais. Aí sim, acho que a coisa começa a dar certo. Acho que isso tem dado bem certo em São Paulo, o pessoal é bem participativo, assim, então eles saem, vão à rua e exigem seus direitos, então temos feito muitas conquistas, né? Ô Ricardo, você foi vítima de um sequestro relâmpago? Isso, em 2001. Levei um tiro num sequestro relâmpago. E daí eles disseram que o tiro nem pegou na medula, né? Que como a medula fica por dentro dos ossos da coluna, se tivesse pegado a medula, os ossos teriam que estar com alguma fratura ou coisa do gênero, né? Como o raio-x, os ossos estavam inteiros, disseram que a bala passou muito perto da coluna e o calor da bala queimou a medula. Então, isso foi... Mas isso não parece meio exótico, mas não é raro. Não, eu tenho vários amigos que aconteceram a mesma coisa. E foi a partir desse tempo e desse episódio, vamos chamar assim, que você foi estudar turismo? Sim, é que antes desse acontecimento, eu já passeava, viajava bastante. Depois, então, de adquirir a lesão, né? E uma coisa também foi muito importante, né? A aceitação da minha deficiência, eu querer continuar mesmo assim, né? Sem ficar pensando nos prejuízos, vamos dizer assim, eu queria viver. Então, eu fui procurando voltar, dar continuidade, né? Nos meus passeios, minhas viagens. Viver. E nisso, meus colegas, eu contava minhas histórias, mostrava minhas fotos para os meus colegas e eles começaram a pedir informações, dicas, que levassem eu junto, que organizassem viagens e eu decidi fazer isso não só para mim, mas para os outros também. Então, comecei a trabalhar em cima disso, fui fazer uma faculdade, me formei em turismo, porque o conhecimento da pessoa com deficiência eu tinha no convívio com meus colegas, né? Eu sou bastante atuante no movimento de pessoas com deficiência, então você convive com pessoas com diversos tipos de deficiência física, visual, auditiva, intelectual, várias, e então a prática, o convívio já é um grande ensinamento, mas eu achei que precisava conhecer melhor
o turismo. Então, fui fazer a faculdade para poder fazer isso, né? E qual a cidade turismo. brasileira mais acessível? Curitiba? Não. Curitiba já foi, eu acho que ela... não digo que parou de evoluir, mas outras evoluiriam mais do que ela, né? Por exemplo? Quando me perguntam sobre a cidade mais acessível no Brasil, eu considero São Paulo. Né? São Paulo é muito grande, então você ter a cidade ter acessível é muito difícil, mas você tem várias coisas ali que com recursos de acessibilidade. Então, temos museus, por exemplo, com acessibilidade, não só para a pessoa com deficiência física, mas visual, auditiva. Então, recursos... São Paulo passou Curitiba. Tem recursos, museus, quadros, como um cego vai apreciar uma arte, um quadro, colocar uma etiqueta em braille no título do quadro é muito simplório. Mas Brasília, Belo Horizonte, Recife, tem alguma outra cidade que evoluiu também? Ainda não chegou a ficar igual a São Paulo, mas melhorou? Geralmente, né, grandes cidades são as que evoluem mais, né? Mas a gente pode dizer que alguma delas evoluiu? Sim, acho que o Brasil inteiro ele tem feito uma grande evolução, até pessoas de fora, né, que observam o Brasil, eles dizem que o crescimento da evolução da acessibilidade no Brasil tem sido muito rápido, apesar de que a gente começou muito tarde. Mas, então, o Brasil como um todo, ele tem evoluindo. Se a gente for... a minha lesão é de 2001, são 11 anos. 11 anos atrás era muito precário ainda. Todas essas questões que a gente tem hoje em dia... Então a gente melhorou. Melhorou bastante. A gente tem que melhorar para a Copa, para as Olimpíadas, para a Jornada Mundial da Juventude, enfim, para tudo que vai acontecendo. Muito. E eu acho que a gente está muito atrasado, mesmo sabendo, já tendo esse compromisso, eu vejo pouca coisa sendo feita e muitas coisas que acontecem errados, né? A gente já teve problemas de, por exemplo, foi um estádio para a Copa, negócio que está sendo feito para a Copa, e o arquiteto ele disse que eles não aceitaram o projeto que ele apresentou, feito com recursos de acessibilidade, que os responsáveis pelo estádio mandaram fazer outro projeto. Então, é uma coisa inconcebível, né? Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, problemas de aeroportos, eu demorei, na verdade eu atrasei, quer dizer, eu não, né? Companhia aérea, o sistema aeroportuário. O outro voo que eu vim lá de São Paulo para cá, demoraram muito para me tirar do avião. Muito. Cadeirante sofre muito em aeroporto. E já o voo já teria que ter saído. Negócio, então eu atrasei, não... Como disse, não fui eu. Sim, o voo foi atrasado. E também é muito deficitário. Tem assim, eles, por exemplo, para no Finger, aí tem que usar aquela escada. O Finger é aquele corredorzão, tá? Aí não tem escada. Aí tem um elevador. E aí outro dia um rapaz da TAM disse para uma pessoa cadeirante, eu não sei operar. O que ele está fazendo lá então? Só tem um elevador. Quando ele finalmente consegue colocar no avião, o rapaz que vem não sabe operar. Mas a gente tem soluções, né? É muito deficiente. Porque os problemas, vamos dizer assim, são os mesmos. Os hotéis, sabe? Os teatros, a gente tudo tem não é pensado para isso. Falta aceitação dos empresários ou do próprio governo em aceitar alguns projetos que vão melhorar isso. A gente tem eu essa acho solução. Que também falta a pessoa que não tem deficiência se encaixar nisso. De começar a cobrar isso, sabe? Porque é um absurdo. Aqui tem uma lei que todo restaurante tem que ter um banheiro acessível e tal. Você vai no restaurante padrão, classe A, não tem. E aí ninguém fala nada. Você fala com o dono, eu falo. Sim. Falo com o proprietário, reclamo. Por que não tem? Não, eu vou construir, mas não constrói nunca. Não, e também tem ninguém que fiscaliza, fica tudo bem, né? Me irrita muito isso. Mas aeroporto eu fico chocada, assim. Ainda fico mais chocada porque me contaram que tem gente que não tem deficiência e pede a cadeira só porque não quer andar.
Isso Não é uma quer se reportagem. esforçar. Aí, com isso, as cadeiras que existem para os cadeirantes não tem na hora que o cadeirante chega. Mas isso acontece acontece muito, em acontece várias no mundo coisas. inteiro. Em questões de vagas reservadas para Vagas que não se estacionamento. respeitam. Muita gente estaciona e muita gente Pois para é, tirar então essa tem que, vantagem. por isso que né? eu acho que tem que comprometer também quem não tem deficiência. É um projeto, é uma proposta, é uma luta que tem que juntar pessoas com deficiência com pessoas não deficientes para mudar, porque vai ter que mudar a cultura. Né? É muito mudar a cultura. profundo. Isso. É uma pena, mas tem que. É uma pena não, é uma necessidade, tem que mudar a cultura. Eu vou ter que pedir um intervalo, porque está na hora. Tá, super. ok. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. João Cavalcante do Casuarina. Tá lançando o primeiro CD solo. O João deixa de ser o João do Casuarina? Não deixa de maneira alguma, não. O João Cavalcante é muitos. São dois. Eu ia falar muitos, mas depois falei, vamos matar por causa do muitos. Usa como Aí quiser, falei, quer saber? Vamos falar que o João Cavalcante tem várias personalidades. Isso é multifacetado, pronto. Totalmente. E acho até que isso é um pouco fruto desse novo modelo de coisas que tem na indústria fonográfica, na indústria formal da música, permite isso. Assim, eu não vi razão, e não vejo razão, para abrir mão do Casuarina, que me representa super bem, que me completa, inserido naquele ambiente, para fazer um disco solo que tem músicas que não cabem ali. Então acho que, sei lá, é complementar uma coisa. E por que não, né? Porque realmente a gente fica, às vezes, se tolhendo de gosto de rótulo, né, também, que dá. Eu não sou dono de loja de disco. E eu não sou dono de loja de disco para me rotular, então deixa que me rotulem. Né? Problema dele. Lógico. O João fez um disco, eu me assustei quando entrei e vi o disco, porque... Não sou eu travestido, não. Falei, o que é isso, João? O outro lado seu? Mas não é o outro lado dele. É uma modelo. Não, aliás, nem é uma modelo. É uma moça que trabalha na agência que fez a capa. O artista gráfico é o Diogo Montes, que também responde por toda a identidade gráfica do Casuarina desde o início. É irmão do Daniel, que toca no Casuarina. Está morando em Nova York há alguns anos. É um sujeito assim de um talento, de uma competência e meticuloso no processo. E quando eu comentei com ele, a ideia da capa é minha, porque eu sabia que o disco, o que junta as 11 faixas são todas de minha composição, com parceiros e tal, e sou eu cantando tudo e tal. E o disco tem um pouco esse ambiente da doença, hospitalar, assim, não às vezes menos declarado ou mais declarado, mas ele é um disco que fala das minhas próprias doenças emocionais, é confessional o disco, né? Então, ele desata meus próprios nós, minhas próprias doenças, e aí o Placebo, que é uma música, falou, pode ser o nome do disco, até porque o placebo é um não remédio que cura, né? O placebo é um não remédio que cura, você dá um placebo bem dado, o sujeito toma e se cura pela própria cabeça. E aí eu falei, eu queria uma outra referência que eu acho bem imediata, né? Hospitalar, médica, que é a referência da enfermeira pedindo silêncio, que é uma brincadeira também com o próprio ato de ouvir música, que hoje em dia a informação é tanta, que você não para ouvir música, né? E sem nenhum ranço diagnóstico, não estou pedindo que as pessoas façam silêncio para ouvir, mas achei uma imagem forte. Só que é uma enfermeira chinesa, que não é exatamente um padrãozão de beleza, mas ela é super sensual. Então achamos a imagem ideal, pouco convencional. Que serviu perfeitamente, coube ali, né? Exatamente. João, muito engraçado. A primeira, abro aqui aleatoriamente, não é modinha nem canção, não é antiga nem moderna, não tem estrofe nem refrão, não é fugaz, não é eterna. Chama-se Criança. A gente vai tocar. Essa que linda, hein? É um pouco crônica do próprio disco, né? Eu não tenho que pensar em se ele soa contemporâneo, se ele soa datado, Não, as pessoas têm que tirar suas próprias conclusões, pelo amor de Deus, né? E ele tem o direito de soar do jeito que cada um soar. quiser, exatamente.
e do jeito que ele batia nas pessoas. Eu ouço né? Novos Porque- Baianos hoje e acho absolutamente contemporâneo. Para mim aquilo não representa os anos 70, isso representa hoje também. Engraçado isso, né? É. Que pra mim é tão anos 70 e pra você representa hoje. É, Porque eu não cada um vivi- é um, né? Você Não, e eu não viveu os vivi anos aquilo, 70, exatamente, claro. Exatamente. Você tem o direito de vivê-los agora. né? Exatamente, é. É bom Com um pouco isso. menos de liberdade sexual, né? É, Por conta de um pouco tudo menos que de veio a liberdade. reboque. É. Mas também com um pouco menos de coisas que também não eram tão boas assim, embora a gente fizesse. claro. Eu não sou niilista, não. Eu acho que a humanidade vem melhorando. Não é? Sem dúvida, é? Mas é bacana isso, eu acho legal na sua maneira de ver o mundo, entendeu? Você se permite isso, É. né? Viajar em várias Eu acho direções isso. Eu acho. viver, Isso, né? é, Isso é viver. E tem sido dito um pouco. Isso não minimiza a minha história com Casuarina. Até eu acho que me deixa com mais gás para fazer coisa com Casuarina e não minimiza de maneira alguma o próprio samba. Porque o fato de eu querer fazer e ser natural para mim fazer outras coisas não diminui o que eu faço quando eu estou no Casuarina e o samba, a minha relação com o samba. Só que, de fato, eu ouvi, muito antes de me apaixonar e mergulhar profundamente no samba, eu ouvia Beach Boys, eu ouvia Police, eu ouvia Stevie Wonder, eu ouvia, Chico Buarque. O Chico Buarque não é taxado de sambista e tem sambas sensacionais, né? Ninguém vai chamar o Chico Buarque de sambista, chama ele de compositor. E eu acho que eu quero ser compositor, eu quero ser artista, compositor, cantor, eu não quero ser sambista, não quero ser roqueiro, não quero ser nada disso. Porque é restritivo, né? É uma coisa você quer a liberdade. eu quero. Mas eu acho que nesse sentido, hoje em dia, você tem mais liberdade para Tem, ser claro, coisas diferentes, né? claro. Eu me lembro que em algum momento, assim, no começo da minha carreira, talvez, quando a gente se preocupava muito assim, mas esse ator canta, mas esse ator dança, como assim? Hoje, né, com milhões de musicais, com toda uma abertura de trabalho, o ator canta, dança e representa sim. No E disco o ideal tem, é isso. No né? disco tem um amigo, o querido Alfredo Del Penho, que é também desse ambiente da Lapa que o Casuarina faz bastante parte, que ele é ator de musical, ele dança super bem, ele canta muito bem, compõe muito bem, toca um violão incrível e sem igual, é um cara completamente talentoso em tudo que faz. Então, o cara pode fazer várias coisas. eu acho, cada um tem que buscar a integridade, né? E a integralidade também. O fato de ser filho do Lenine ajuda? Talvez um pouco. Já ajudou mais, talvez, porque eu passei... naturalmente, seria uma hipocrisia negar, mas eu passo a ter trânsito com a Zélia Duncan, com o Pedro Luiz, com o Paulinho Mosca, que são amigos do meu pai. Aproxima os outros. Eu passo a ter trânsito com essas pessoas, sabe? Desde cedo, porque eu os vi muito antes de ser artista. E é claro que isso, de alguma maneira, é um atalho, né? Talvez essas pessoas queiram me ouvir com uma atenção que não me ouviriam se eu não fosse filho do Lenine. Agora, atrapalhou em algum momento também a minha própria construção de identidade como artista, no início da Ter carreira do deixado de ser Casuarina. filho do Lenine demorou. Eu fico tão feliz quando falo assim, o João do Casuarina. Pô, cara, que delícia isso. Ai, consegui. Mas ao mesmo tempo não foi, eu não busquei isso, mas busquei sim nunca usar a minha filiação como cavalo de batalha, nem como acesso fácil às coisas. Não. É tipo um Naturalmente passaporte, né, assim? É. Porque a pessoa vai ouvir você primeiro, porque tem uma pilha de dias para ouvir. Talvez né? Vai assim, olha o João é o João é o filho do Lenine, sabe? Vou ouvir o João, antes de ouvir os outros, nesse talvez. sentido pode ajudar. Não é? Agora, Mas também se, não vai se o cara não gostar também atrapalha. Ele vai falar, pô, esse filho do Lenine. Porque ele vai ouvir primeiro, vai que ele não gostou. De repente, se ele ouvisse depois e as pessoas estivessem falando bem, ele passasse a gostar. Não sei. Mas ele pode atrapalhar e vai te ajudar. E sempre vai acontecer, essas coisas vão acontecer juntas, meio juntas. Agora, ajuda muito ser filho do artista Lenine, a partir do momento que eu tenho um contato direto e muito desde o início da carreira dele, há muito tempo, né? Então isso sim, é uma escola. Também você ouviu coisas ótimas, você e foi criado em meio a frequentei muitos shows. Sons maravilhosos. Exatamente. Isso tudo ajudou. Isso faz parte da minha bagagem, né? Não tem como negar. Mas você acha que teria seguido a sua carreira se não fosse por ele? Olha, eu acho que eu segui a minha carreira apesar dele, porque ele fez muita força contra, na verdade. Papai, no início, Leda sabe, ele veio para o Rio em 79. E o primeiro disco de alguma repercussão do papai, que é Olho de Peixe, é de 93. O Lenine
gramou muito para chegar. E eu que demorou. Né? Eu sou o mais velho, tenho 32 anos. Ele veio basicamente do meu nascimento. Eu acompanhei as vacas magras de perto. Você é do tempo das vacas magras. Então, naturalmente, ele dizia, pô, não quero isso para você. Eu não quero que você fique 14 anos dando murro ponta de faca até lançar um disco que, por uma série de circunstâncias, não é só o talento não é necessariamente o viés em que a pessoa vai conseguir. Tem sorte, tem momento, tem as pessoas acreditarem e se dedicarem a isso, que foi o que aconteceu com o Olho de Peixe. Ele queria que eu fosse um arquiteto bem-sucedido, um médico bem-sucedido, alguma coisa que me permitisse estabilidade. Essa palavra não há no dicionário do artista, né? Estabilidade, eu não posso... Eu perseguiu muito, estável, certamente. Só que saiu pela culatra, porque meus irmãos são todos muito musicais, o Bruno já produziu o disco novo do meu pai, está trabalhando comigo. Mesmo, né? Não tem jeito, não. Mas eu sou jornalista de formação, eu não quis ser músico até o meio da faculdade, assim, eu não queria fazer nada com música. Mas o seu filho dele foi bom porque você conseguiu ter uma visão daquilo que é realmente ser um músico. Então você viu os prós e os contras. Exatamente, pude medir de uma maneira mais próxima. E escapou de ser coleguinha, que também é uma vantagem. Não sei. Não sei, eu também mas não queria ser outra coisa, não. Eu só estou brincando, porque eu não queria ser outra coisa mesmo. Eu me sinto muito jornalista quando eu faço música. Para mim eu parto sempre de uma tese. Mas o compositor é repórter do seu tempo. É um cronista, né? Eu acho. E eu dou muito valor às letras que eu faço. Assim, para mim, a música é um suporte da história que eu quero contar. Eu queria contar para você que eu adoro que você venha aqui. Eu adoro vir também. Volte muitas vezes. Obrigado. Né? Muito bom. Intervalo de novo. Agora o programa está acabando mesmo. Sem censura no programa da TV Brasil. Esse bloco é muito rápido, vou dar parabéns para a Terezinha e para o Guilherme, adorei conhecê-los, adorei conhecer o Ricardo também, lute mesmo aí. O Merreb, o seu café da manhã é o sucesso aqui do Twitter. Tem observações engraçadas, tipo, Fabiano de Nova Iguaçu que diz assim, vou comprar um garrafão de vinho de 5 litros, já resolvi meu problema cardíaco. Também não é bem assim, já está mandando ninguém tomar um porre, não. Tem ex-paciente feliz da vida aqui de te ver. E tem muita gente perguntando como fazer um café da manhã melhor e mais barato que esse que não é o que leva pão com manteiga, que esse o pão com Cleibon, o pão com margarina, falei marca, desculpa, margarina ou solução cremosa, não sei nem como é que chama essas coisas mais, porque toda hora muda o nome, né? Para não comer manteiga e nem derivados, nem parecidos, semelhantes, a gente não tem muita saída, né? Quer dizer, a saída é peito de peru, ovo, é tudo mais caro. Peito de peru é proteína, cara, né? A proteína, cara, é muito difícil você baratear uma refeição que devia ser a principal do dia. A máxima é que você tem que tomar o café da manhã de rei, almoçar que nem um príncipe e jantar que nem um pobre. O que você pode fazer é baratear o almoço. Enfraquecer o almoço para poder melhorar a qualidade do café da manhã. Fazer uma boa salada de verduras e legumes no almoço, um pedacinho de frango, um peito de frango grelhado, uma coisa qualquer. Tá feita a refeição. Caprichar no café da manhã. Caprichar no café da manhã. Você vai gastar mais, mas em compensação vai ter mais saúde, é isso? O start do dia, né? Você está saindo uma noite de 9, 10 horas de jejum, né? Você tem que se alimentar direito. Se comer errado, você sacrifica o resto do dia. Então vamos investir no café da manhã. Para quem está aqui pelo Twitter me cobrando um café da manhã mais barato. Não é caro, eles é que estão ganhando pouco, esse é o país, né? Mas isso a gente já sabe. Meu Deus, João Cavalcante com placebo, foi o nosso momento aqui musical, agora com o auxílio luxuoso do Pedro Costa, é isso? Isso. Eu vou agradecer a vocês por terem vindo e vou entregar para João com Pedro fazerem aqui o nosso encerramento maravilhoso com criança? Criança, vamos nessa. Tá certo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, João. Não é modinha nem canção, não é antiga nem moderna, não tem estrofe nem refrão, não é fugaz, não é eterna, não é a luz da escuridão. Tradição não é lanterna, não é o hino da nação,
nem expressão de voz interna, mas tem as voltas de um peão, cheiro de brisa matutina, dentro da cesta do balão. Vem que a criança nos ensina. Não é modinha nem canção, não é antiga nem moderna, não tem estrofe nem refrão, não é fugaz, não é eterna, não é a luz da escuridão, da tradição, não é lanterna, não é o hino da nação, nem expressão de voz interna, mas tem as voltas de um peão, cheiro de brisa matutina, dentro da cesta do balão. Vem que a criança nos ensina. Muito bem, João. Obrigado. Valeu. Dá para fazer um trechinho do Mulato? Dá para fazer um trechinho do Vamos Mulato. lá. E enquanto isso, entre uma coisa e outra, convidar todo mundo que a gente faz o lançamento do Placebo amanhã, quinta-feira, no Estúdio RJ, ali no Arpoador, em cima do Astor, né, onde era o Jazz Mania. A gente Perfeito. convida todo mundo a chegar lá. Valeu. Mulato tem a viola ali, ó. Viola invocada. Também sou caipira, afinal de contas. Ah, sim.